Boa tarde a todas e todos, sejam todas bem-vindas. Vamos começar mais uma live, mais um episódio da série A Mente Mente. Estou aqui com uns probleminhas técnicos, acho que devido às chuvas, e tá um pouquinho caindo aqui a conexão, mas espero que tudo dê certo. Se cair, a gente levanta. Se cair a conexão, a gente retorna. Então, sejam todas e todos muito bem-vindos. Cíntia, Cláudia, Pri, Renato. Muito boa tarde a todos nessa chuvinha, nesse domingo. Chuvinha que aconchega, né? Gostoso. Eu adoro. Soraya, querida. Sejam todos bem-vindos. Deixa eu acenar para todo mundo. Que feliz de estar aqui nessa tarde. Então vamos falar um pouco hoje, continuando a série A Mente Mente. Então hoje nós vamos falar sobre um tema que é muito especial. É o tema das ordens do amor, né? Que é um grande achado, é uma grande descoberta, é uma grande virada quando estamos em ordem com essas leis, né? São forças que regem os relacionamentos humanos. E então a gente vai fazer hoje um exercício. Eu acho que meu público gosta de exercícios, eu acredito que vocês falando sim. Dani e Marcelo, firmes aí, que queridos meus alunos. Muito bem-vindos. Vou até abrir uma caixinha de perguntas aqui para vocês que amo. Então, vamos lá. Boas-vindas a todos os novos do canal, que me seguem, né? Hoje eu percebi que alguns novos começaram a seguir. Fico muito feliz, sejam todos muito bem-vindos. Coloca aí seu caderninho, quem quiser anotar algumas coisas, acredito que seja importante. Dani, querida, da Oxigênio, que maravilhosa, aqui também, a Sandra. Ah, que legal. E então, assim, deixa aí seu caderno, deixe uma aguinha para a gente ir assimilando, porque a gente vai fazer uma viagem que vai nos abrir a uma compreensão mais ampla sobre os relacionamentos, que a gente vai falar das ordens do amor. Então, muito obrigada para todos presentes, por todos os presentes. Muito obrigada pelas participações durante a semana. Muito obrigadas e sejam bem-vindos novos. Muito legal. Então, vamos continuar com a série A Mente Mente. Será que a mente mente, gente? Quem que acha que a mente mente aí? Será que mente? Será que não mente? Será? Vamos ver. Até o final desse mês a gente vai responder aí se a mente mente ou não. Oi, Dagô! Que legal! Seja bem-vindo! Eu estou à procura de um grande amor. Quem está à procura de um grande amor? Roberto Rones. Uau! Então fique por aqui que você vai entender muitas coisas sobre esse assunto. Quem está à procura, quem já achou, quem tá... E quando a gente fala de amor, gente, as ordens do amor não só as ordens dos relacionamentos do amor a dois, né, do amor romântico, mas também do amor como de um modo geral, né, amor com as famílias, nos relacionamentos do trabalho, amigos, em todos os âmbitos, né. Então, vamos lá. Então, eu quero, para começar, eu quero saber da autorização de vocês, se vocês me autorizam, iniciarmos com um exercício. E aí eu quero que vocês coloquem aí sim, sim ou não, 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 para a gente fazer o exercício para depois a gente desenvolver o trabalho. Eu gosto de mulher mais velha. Sim, ó, mas aqui não é. Aqui a gente vai entender por quê, né? Fica atento para ver por que será, né? Depende. Mais velha que você, né? Coloquem aí, se vocês querem continuar o exercício, iniciar com o exercício, para eu continuar, ou não.
Ou não fazer o exercício, somente a live ao vivo sobre as ordens do amor. Sim, sim, sim. Sandra, sim. Danda, sim. Vera, sim. Ok, muito bem. Carpe Diem, sim. Uau. Então, vocês estão aí. Josi, estão querendo botar para quebrar, né? Então, vamos lá. Então, eu vejo que o meu público é fera, quer mudanças, né? Então, vamos lá. Então, como todo exercício, a gente começa com respiração. Então, a gente vai sentar da forma mais confortável. Cláudia, Cristina, mexeu comigo, mais velha. Vamos lá. Até o final da live a gente vai entender melhor tudo isso daí. Sente-se da forma mais confortável possível. E vou pedir para que você faça 3 respirações simples, inspirando pelo nariz e soltando o ar pela boca. Então, e solta. Inspira. E expira. Inspirando e expirando. Não fechem os olhos 100%, apenas deixe os olhos semicerrados. E você vai procurar se desligar de todas as expectativas, sentimentos, pensamentos. As pessoas que costumam realizar meditações, isso é mais fácil, isso é mais tranquilo. Então, você vai pensar, sentir ou imaginar na sua frente o seu pai e a sua mãe, biológicos. Lembre-se do nome completo dos seus pais. Olhe para sua mãe na sua frente, do seu lado direito. Lembre-se do nome completo da sua mãe. Lembre-se dos olhos dela. Da mesma forma, do seu lado esquerdo à sua frente, veja, sinta ou imagina o seu pai biológico. Lembra do nome completo dele, lembra dos olhos dele. E apenas observa como é esse olhar. Para que ângulo este olhar mira? Ele mira mais para baixo? Você olha os seus pais de cima para baixo? Ou você percebe de igual para igual? Ou ainda de baixo para cima? Seja bem honesto, bem honesta com você. Se você olha de baixo para cima, de igual para igual,
ou de cima para baixo. Eu vou pedir para você agora fechar totalmente os olhos e se conectar com esta imagem. E quando puder, anote, respire e volte. Deixe essa imagem para que a gente possa entender mais adiante. Muito bem. Bem-vinda, Simone, Rosângela, João. Obrigada, gente. Tem gente que sempre aqui me acompanhando a série A Mente Mente. Nós estamos no 3º episódio. Então, nós vamos agora, eu quero iniciar dando um lugar para mim, dando um lugar para a psicologia e dando um lugar para as constelações familiares. Então, para quem não me conhece, eu sou a psicóloga Reviane, eu sou formada em psicologia há 20 anos, atendo na psicologia clínica há 20 anos. Eu sou formada em constelações familiares desde 2014 e me formei a primeira vez, porém eu só comecei a atuar de fato em 2017. Até 2014 eu somente atendia um paciente ou outro no consultório, timidamente. Então, nós estamos pensando nessa questão das ordens do amor e como isso abarca as áreas da nossa vida. As áreas profissionais, as áreas do amor romântico ou a saúde, as relações com os familiares, com os amigos, no trabalho, a sua relação consigo mesmo, a sua relação com a existência, né? Então, as ordens do amor, ela abarca todos esses âmbitos do ser, né? E a psicologia, ela traz as constelações familiares como uma abordagem complementar, né? Nós, psicólogos, podemos atuar como consteladores como uma abordagem complementar. Porém, as constelações familiares não é uma ferramenta somente de psicólogos. Qualquer pessoa, sendo terapeuta de qualquer área, pode atuar como constelador, né? Então, Rose, minha irmã, bem-vinda. Então, qualquer pessoa que queira, né, pode fazer a formação. Então, eu estou colocando um lugar para mim, que o que eu vou falar hoje aqui não é psicologia. O que eu vou falar hoje aqui é do campo das constelações familiares. Que as constelações familiares têm base na filosofia, em várias abordagens da psicologia, na fenomenologia e na biologia. Então, não é só uma ferramenta para psicólogos, né? Então, dando um lugar para mim e dando um lugar para as constelações. E eu quero dar também um lugar para a religião, porque as constelações familiares também diferem do campo das religiões. Não se trata também de religiões. Então, eu vou falar algumas coisas aqui, vou trazer alguns assuntos, alguns aspectos dessas ordens, dessas forças do amor, que algumas pessoas podem até achar que tem a ver com algumas coisas das religiões. Porém, a religião tem um lugar e esse não é o lugar das religiões nas constelações familiares. Então, as constelações familiares abarca a psicologia? Sim. Ela abarca as religiões? Sim. Mas não é religião e também não é psicologia. Então, quero deixar esse lugar claro para que todos compreendam, que a gente possa ir adiante em ordem, né?
As constelações familiares, gente, ela não é uma teoria. Também não é uma opinião. Não é um autor que falou, Bert Hellinger que falou e inventou. É uma observação. Então, eu vou dar alguns exemplos, e aí vocês vão entender por que ela é uma observação. A gente observa, isso se repete, e acontece que funciona. Então, a gente vê que isso cabe para ajudar na nossa existência, na nossa fluir na vida. Isso já está no âmbito das empresas, das terapias, na área jurídica, isso está na educação, isso está na economia, enfim. Então, tem crescido cada vez mais. E hoje, falando da fidelidade oculta, do pertencimento, da hierarquia, do equilíbrio das trocas, para que a gente possa compreender melhor. Guardem aí as imagens que vocês trouxeram dessa vivência inicial. E eu quero trazer aqui um trecho desse livro aqui, ó. O Rilke, ele foi um poeta preferido do Hellinger. O Hellinger é o alemão, Bert Hellinger é o alemão que sistematizou as constelações como nós entendemos hoje. Já existia antes, porém, não dessa forma que nós entendemos hoje. Ele trouxe, o Hellinger, o que nós chamamos de ordens do amor. Então, eu vou ler uma pequena frase aqui para iniciar a nossa reflexão, a nossa conversa. Esse livro, gente, é uma pessoa que quer ser poeta pedindo conselho para Rilke, que era um poeta já mais velho, um poeta já experiente, que tem esse jovem, que escreve cartas para ele, para que ele ajude ele na carreira de poeta. E ele responde assim, o próprio poeta mais velho diz: Também, meu prezado senhor, não lhe posso dar outro conselho fora este: entrar em si e examinar as profundidades de onde jorra sua vida. Na fonte desta é que encontrará a resposta à questão de saber se deve criar. Aceita tal como se apresenta à primeira vista, sem procurar interpretá-la. Talvez venha a significar que o Senhor é chamado a ser um artista. Nesse caso, aceite o destino e carregue-o com seu peso e sua grandeza. Então, a gente vai falar aqui do peso e da grandeza da realidade. As ordens do amor têm a ver com essa aceitação. E essa aceitação, quem acompanhou a live anterior vai perceber que essa aceitação tem a ver com esta questão de deixar essa aceitação acontecer para que algo novo aconteça. Então, eu vou falar da primeira ordem do amor, Existem vários consteladores que eles vão colocando ali as suas as ordens, Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, Mas não tem assim não existe nenhum consenso de que essa seja a primeira, a segunda e a terceira, Eu vou colocar aqui conforme eu particularmente compreendo, Coloquei a primeira ordem como sendo a ordem do pertencimento. A ordem do pertencimento diz que todas as pessoas da família têm direito a pertencer, A pertencer ao campo familiar. Então, você imagina que o campo familiar é como uma plataforma, aqui, faz de conta que essa folha aqui é uma plataforma, aonde esse campo, existem os membros da família, e o movimento de um vai influenciar no movimento do outro. Quando o movimento de um é desarmônico, alguém tenta compensar para manter o equilíbrio. Então, isso tem a ver com o que o Bert chamou de alma da família.
cada família tem uma alma. E as ordens do amor que regem esses relacionamentos, ela não é somente para a família em si, mas também para fora da família, para além da família. Então, o que a gente vivencia na família, a gente vai vivenciar também nos outros âmbitos da vida. Então, conforme a gente vê, por exemplo, os nossos pais, é a forma que a gente também está vendo a vida e as coisas da vida. Por isso, eu fiz esse exercício inicial simples para a gente poder já entender o que isso significa. Então, vamos lá. Então, a primeira ordem ele chamou de pertencimento, que diz que todos do sistema têm direito a pertencer igual. Aquele do sistema que é excluído por alguma forma, de alguma forma ou por algum motivo, ele precisa ser compensado por outro. E esse outro são descendentes, porque esta informação passa na própria hora da concepção. Toda semente de informação vivida por aquela alma familiar já está na hora da concepção. E nas constelações familiares nós consideramos a vida a partir da concepção. Então ali nós falamos que o pertencimento tem a ver com todos da família têm direito a pertencer. Então, quando a gente fala de exclusão, a gente está falando não só, porque eu não vou com a cara daquele familiar, ou porque eu não gosto daquela pessoa, por causa de X ou Y, um avô, um tataravô que morreu abandonado. Não é só isso, às vezes são sentimentos negativos, onde a pessoa não quer mais citar o nome, a pessoa não quer mais estar na presença. Isso também traz consequências para a vida da pessoa, né? Então, a gente está falando que essas ordens, essas leis foram observadas, não é uma opinião. Então, a gente observa, por exemplo, uma pessoa coloca uma constelação familiar. O que é colocar uma constelação familiar? É quando ela tem uma queixa, e essa queixa é dramatizada ali, só que não é um psicodrama apenas. Aquilo ali tem outras esferas atuando, como, por exemplo, as várias outras abordagens da psicologia e a fenomenologia. Então, a gente observa e a gente vê que aquelas pessoas que estão ali, o próprio cliente que está constelando, vê que aquelas pessoas estão fazendo os gestos muito parecidos, às vezes até idênticos, falas, iguaizinhos as pessoas da família. Então, ela começa a perceber que aquele fenômeno é realmente algo da família dela. E realmente coisas que ela nem havia dito para o terapeuta acaba sendo revelado naqueles movimentos de pessoas que ela nunca viu, geralmente, né? São pessoas que ela não conhece e se revela no fenômeno, né? Isso acontece, isso é a constelação familiar. Então, a pessoa traz um tema, escolhe pessoas que ela não conhece para representar os elementos da família dela, né? E aí os movimentos vão trazendo o fenômeno que está emaranhando, levando a pessoa a apresentar aquela queixa, aquele sintoma, ou aquela dificuldade. Então, nós estamos falando da primeira ordem do amor, a primeira força do amor, que é chamada de pertencimento. Então, quem compõe, né, as pessoas do sistema familiar? Todas as pessoas do nosso sangue, pai, mãe, irmãos, mortos ou vivos, tios, pessoas mortas, antigas, né? Qualquer pessoa que teve o nosso sangue. Também pessoas que lesaram alguém do nosso sistema. Então, supomos que um dia um bisavô meu foi lesado por um fazendeiro lá que fez um mau negócio com ele. Então, essa pessoa que fez um mau negócio com o meu bisavô passa a pertencer ao meu sistema também. Outra forma também de pertencimento ao sistema é quando alguém da minha família, do meu sangue, lesa alguém de outro sistema. Essa pessoa lesada também passa a pertencer ao meu sistema. Isso é uma opinião do Hellinger, minha? Não, isso é uma observação. Então, a gente percebe que é assim, como se a água molha,
Então, não adianta você, se você não quiser se molhar, não vá na água que ela molha. Então, as ordens do amor são forças que atuam ocultamente na família. Quer você saiba dela, ela atua. Quer você conheça ela, ela atua. Se você conhecer ou não, se você saber ou não, ela atua. Então, nós estamos falando da a primeira ordem, que é a ordem chamada pertencimento. A segunda ordem do amor nós chamamos de hierarquia, que diz que tudo tem uma força, um lugar e uma função. Então, diria que eu tenho um nariz, né, que está situado estrategicamente nesse lugar. Ao estar estrategicamente nesse lugar, ele também tem uma força, né? E se ele sai do lugar, vamos supor que o nariz seja na palma da minha mão, ele vai sair do lugar dele, vai perder o lugar e vai perder a função. Então, cada membro da família tem uma força, um lugar e uma função. Então, como é que eu vou saber? Eu devo ficar no meu lugar perante os membros da minha família. Se eu sou filha, eu tenho que ficar diante da minha mãe e do meu pai como filha. Se eu sou pai ou mãe, eu vou ficar diante dos meus pais dos meus filhos como pais. Se eu sou avó, eu vou ficar diante dos netos como avó. Se eu sou esposa, eu vou ficar diante do meu marido como esposa, e assim por diante. O que geralmente ocorre é que existem esposas querendo ser marido, marido querendo ser esposa. Não estou falando de homossexualismo, não. Irmãos querendo ser pais, filhos querendo ser pai dos pais, pais querendo ser filho dos filhos, né? E avós querendo ser pais dos netos. Então, isso tudo gera desordem no sistema, que a gente chama de emaranhamento, né? E essa tem a ver com o lugar, né? Então, qual o lugar? Os irmãos também. Então, tem o primeiro irmão, o segundo irmão, o terceiro irmão, o caçula, né? Às vezes, um irmão mais velho é tratado como morre, e aí vem um segundo, esse segundo é tratado como mais velho. Então, isso também gera emaranhamento. Então, nós temos, mesmo que os mortos também têm um lugar, os mortos também têm uma força e uma função. Ah, mas isso tem a ver com os mortos? Não, a gente não sabe o que acontece com os mortos. Nós sabemos o que a memória desses mortos tem a ver com a alma dessa família. Então, lembra que eu falei que é a família, todos da família, né? E várias gerações, como uma plataforma. E aí, quando alguém faz um movimento, isso vai influenciar todos dessa plataforma. Então, quando alguém está fora do lugar, isso vai ter consequências para os descendentes, para tentar equilibrar aquela plataforma, para que tudo continue andando, né? Então, isso que tem a ver com a lei da hierarquia. Então, o que acontece também na hierarquia é que os que vieram antes são maiores. Maiores, gente, não é que é mais valor, não é que é mais importante. É maior porque tem mais vínculo com o sistema. Isso também tem consequência quando um mais novo, que é menor, quer tomar o lugar do mais velho, que é maior. Então, às vezes, a gente vê muito um filho querendo tomar o lugar dos pais ou querendo carregar o peso dos pais. Acontece muito, por exemplo, pais que tiveram um projeto de vida, onde nesse projeto eles optaram por não se casarem, optaram por ficar sozinhos, ou ficaram viúvos, né? Ou se separaram, e aí o filho toma o lugar a filha toma o lugar da mãe que morreu, né? Não é incesto, não é isso que eu tô falando. Ela fica fazendo a função da mãe, né? Então ela abandona o casamento dela para ficar cuidando do pai, dá prioridade para o pai, não faz as coisas que ela precisa. Então isso é tão pesado para esse filho, porque esse destino do pai é do pai. Então essa filha, o Hellinger fala, né? Essa filha está sendo arrogante e não está respeitando o destino desse pai.
e vai abraçar o problema dos antepassados, e ela, com as mãos cheias de problemas, de pesos dos antepassados, ela não tem força para pegar a vida dela e resolver a vida dela como deve ser. Então, é um problema muito comum, porque está amando ouvir. Que bom, Cláudia, que bom. Porque a pessoa compensa aquilo que faltou para os antepassados, abraçando destinos. E isso que a gente chama de amor cego, que é um amor infantil, que é uma fidelidade oculta, né? Então, isso tem a ver com a ordem 2, que eu chamei de 2 aqui, né? Que é a hierarquia, né? Então, tudo tem um lugar, uma força, uma função. Quando sai do mas minha mãe quer ser minha filha. Não tem problema, seja você a filha. Se o outro quer sair do lugar dele, deixe o outro, fique você no seu lugar. E no seu lugar, você tem força. Então, tudo tem o seu lugar. Se você respeitar o seu lugar, já é o suficiente. É só o que nós temos que fazer. Ficar no nosso lugar. Porque nosso lugar, quando a gente sai do nosso lugar, é como se a gente deixasse a nossa raiz. E ao deixar a nossa raiz, a gente fica fraco. Então, a gente precisa respeitar o lugar que estamos, né? Com referência, né, ao pai, à mãe, os irmãos, enfim. Né? E por último, o equilíbrio nas trocas. O que é o equilíbrio nas trocas? Então, o equilíbrio nas trocas diz que existe um correto dar e também existe um correto receber. Existem pessoas que só sabem dar e existem pessoas que só sabem receber. Quando uma pessoa dá muito, né? Então, imagina aqui uma gangorra, né? Tem aqui duas pessoas se relacionando e aí um dá muito, dá muito, dá muito, dá muito, dá muito. Aquele que dá muito fica grande. Aquele que recebe muito fica pequeno. E quando aquele que recebe muito se sente pequeno, porque conforme o tempo passa, isso aqui que dá muito dá cada vez mais. Aí que acontece? Ele vai sentir culpa, porque está recebendo muito. Gente, isso tudo é inconsciente. E aí ele se afasta. É como se esse aqui que recebeu muito sente uma sensação que está devendo. E aí, não sei vocês, mas eu já tive débitos, dívidas, uma época da minha vida, que eu não queria nem ver a pessoa, assim, eu ficava envergonhada, eu ficava me sentindo diminuída, eu ficava humilhada, porque não queria nem atender o telefone, porque, nossa, mas eu atendia, não corria não, mas era um mal-estar. Por quê? Porque você está devendo àquela pessoa. Então, aquele que deve a pessoa, ele não sabe por quê. Fala, nossa, mas ele é tão boazinho, ele é tão bonzinho comigo, por que eu não gosto dele? Porque ele tá dando muito. E aí, quem dá muito fica grande, quem recebe muito fica pequeno e se afasta. O que seria ideal para essa ordem ficar boa, é que um dá um pouco, o outro também fica feliz e recebe e dá um pouco mais. Aí a relação cresce. Aí o outro que recebeu mais também dá um pouquinho. Nossa, recebi de novo. É uma troca. Então não tem problema de muitos casamentos, muitos relacionamentos amorosos, por exemplo, não dá certo. Por quê? Porque geralmente um dá muito e o outro dá nada. Então, um dá bastante. Isso, vou falar já sobre o destino. Então, um dá muito, o outro não dá nada. Deixa eu abrir a caixinha aqui de pergunta. Então, assim, uma pessoa que recebe muito se sente em débito e se afasta. E aí pergunta, por que aquela pessoa é tão boa para mim e eu não gosto dela? Por quê? Porque ela dá muito. Esse é um dos desequilíbrios que a gente chama de emaranhamentos, né? Então, vamos falar das relações humanas, né? Por que acontece os problemas, né? Vamos supor, uma mãe, né, tá reclamando que o filho é drogado. Ai, meu filho é drogado, tá usando drogas.
né? Não sei o que eu faço? Eu falo, e como é que tá você com o pai do seu filho, né? Aí eu digo, dá uma olhada. Ela fala, ah, mas ele para mim é indiferente. Ou, ah, eu não gosto dele. Eu não vou com a cara dele, não posso nem pensar nele. Então, quando ela faz isso, o que acontece? Vai prejudicar o filho, porque tudo aquilo que é excluído, o descendente vai compensar. Então, ele vai amar esse pai ocultamente. Então, se ele não pôde ir para o pai porque ele está fiel à mãe, porque a mãe é quem criou, a mãe que é boa, é a mãe que acerta, né? E o pai é totalmente errado porque o pai abandonou, porque o pai ela não gosta. E aí o que acontece? Esse filho vai compensar a ausência desse pai imitando o pai. Então, geralmente, o pai também é usuário, ou o pai também vive vícios, né? E vícios aqui a gente abre um leque porque existem várias dimensões de vícios. E aí a pessoa vai compensar simplesmente por amor a esse pai, porque a criança, o filho, nós todos como filhos, nós amamos 50% o pai, nós temos 50% do pai em nós e 50% da mãe em nós. E os problemas conjugais dos nossos pais é deles. E aí, muitas vezes, os pais têm problemas com o parceiro e projeta nos filhos. E é muito comum um dos pais ficar com raiva e usar o filho, né? E aí o filho fica confuso mesmo. Ele na parte racional, né? Na mente racional, a mente, né? Vamos pensar nisso. Ele fala, poxa, eu tô com a minha mãe. Nossa, meu pai, nem ligo pro meu pai, nem sei quem ele é. Ah, meu pai eu nunca vi, não sei nem o nome, não sei nem. Então o que acontece? No nível mais profundo, que é a alma dessa família, lembra lá no comecinho, na alma dessa família, este filho, ele vai amar o pai ocultamente, compensando a exclusão. Então, existiu ali uma exclusão. Então, um outro exemplo, né, que aconteceu uma vez, eu gosto de dar esse exemplo que as pessoas entendem. Eu tive uma paciente com depressão, já tratava há muitos anos, mentira, ela tratava há um ano, e geralmente há um ano já tem resultados, né? E ela apresentou muito poucos resultados, já havia passado ela para um colega psiquiatra para medicá-la. Estava medicada, estava acompanhando tudo, mas pouca evolução. E, e aí eu falei, vamos fazer uma constelação? Você acha? Ela foi fazer uma constelação. E aí, a pessoa que representava ela, eu olhava para o chão, e aí quando a pessoa está olhando para o chão, a gente está dizendo que ela está olhando para o excluído. E a pessoa que estava no chão estava em posição fetal. E eu perguntei a ela, né, se ela havia perdido algum bebê. E ela disse, sim, eu fiz um aborto. Eu provoquei um aborto. Meu primeiro filho, minha primeira gestação foi um aborto. E aí eu entendi o motivo da depressão, porque essa mulher não chorou esse aborto. No nível da alma, né, da família ali, do sistema, lembra? Faz parte do sistema, mesmo que abortou, mesmo um feto. E aí que aconteceu? Jamais essa moça iria falar em sessão para mim sobre esse. Pode ser que ela poderia falar, né? Mas ela, como ela achava que aquilo estava resolvido, que aquilo não era problema algum, que ela fez o que ela achava certo, ela seguiu a vida. Porém, ela perdeu uma parte da alma dela. Uma parte. E, gente, com muito amor eu tô falando isso, não é para trazer culpa para ninguém, mas é que nas ordens do amor, isso tem consequências graves para a mulher, para a família, e isso vai precisar de uma compensação. Então, o motivo da depressão era a falta desse bebê que ela tinha abortado. Então, ela jamais iria trabalhar em essa depressão como esse motivo, porque eu nem sabia disso, porque isso foi mostrado no campo depois de um ano de sessão. Ela ia uma vez por semana, jamais tocou no assunto, achava que estava resolvido. E na constelação isso apareceu. Então, a constelação como complementar, para mim, tem sido uma grande ferramenta, porque
coisas que eu não consigo ver, que o paciente não verbaliza, não traz, nem tem condições de trazer, porque está muito no nível inconsciente, vai aparecer no fenômeno, na hora dos movimentos, vai aparecer. E aí, esse é um exemplo de emaranhamento no nível da ordem do pertencimento. Então, esse bebê também pertence e estava sendo negado. E vamos lá para a pergunta aqui, ó, do Marcelo. Abraçar o destino é também abraçar a tragédia e o lugar que ela tem em nossa vida? Não. Quando a gente fala de aceitar tudo como foi, a gente aceita porque a gente vê o que é real, a realidade objetiva. A gente vai aceitar dentro de um contexto do fenômeno. Ah, aconteceu esse destino com o meu antepassado, com a minha antepassada. Ponto. Agora, eu vou abraçar também a história triste ou a dificuldade que aconteceu? Não. Então, a gente inclui o fenômeno que aconteceu, aconteceu essa tragédia. E a gente também inclui o antepassado que estava excluído, ou o membro, o elemento da família que estava excluído. E isso você fala até assim, é uma fala sistêmica, né? Eu trago você em meu coração, mas essa história também, mas não repito essa história mais. Porque quando a gente está amando ocultamente, o amor cego infantil ou a lealdade sistêmica, né? A gente não sabe por que é que aquilo está dando errado, porque aquilo tem a ver com esse amor que se repete. Por amor cego a gente repete para compensar esta falta, né? Aconteceu já faz 300 anos, foi um tataravô, foi jogado no oceano, vinha da África. Eu hoje ainda estou lutando com isso. Então isso é o quê? Isso é uma compensação, uma lealdade sistêmica. A pessoa não consegue ir adiante, porque ela está segurando o destino daquele antepassado. Isso já passou, já tem 300, 400 anos, e a pessoa ainda continua com aquilo nas costas. A gente vê no fenômeno. E aí, quando ela devolve, né, aquilo para o antepassado, aquilo dignifica o antepassado. Ora, se quem é mãe, quem é pai aqui, não gostaria de ver o filho carregando os seus destinos, carregando as suas dificuldades, né? Então, os antepassados, eles querem que a gente vá adiante e que a gente possa fazer diferente. Nós somos os sonhos dos antepassados. Eles sonham que nós podemos ir adiante livres, honrando a nossa vida, a nossa história, e não repetindo as histórias tristes, limitantes deles. Mas só que no nível sistêmico, né, por conta do amor arcaico, da compensação arcaica, né, a gente até fala assim numa doença, por exemplo, né, uma pessoa que tem uma doença grave, uma doença sem cura, uma doença progressiva, ela provavelmente está em fidelidade, compensação arcaica. Porque o que é compensação arcaica? Algo aconteceu e aí a gente coloca uma constelação. Esse sintoma, gente, na constelação familiar, todo sintoma está olhando para um excluído, por exemplo. Tem a ver com emaranhamento na ordem do pertencimento. Então, algum excluído, né? Que alguém não olhou. Quem deveria olhar não olhou na geração. E aí o descendente carrega essa memória. E aí na constelação vai aparecer que a doença, a gente coloca a pessoa que está doente e coloca o sintoma. Esse sintoma fica olhando para alguma coisa que está não correta dentro dessas 3 leis. Geralmente é a lei do pertencimento, a pessoa está olhando para um excluído. Ou alguém que foi assassinado, ou alguém que morreu sozinho, ou alguém que morreu muito jovem. Mortes assim, de repente, assim, que a pessoa não tem tempo de se despedir. E aí acontecem essas dificuldades, né? A pessoa não tem sensação de permissão para ir adiante, porque ela quer agarrar a dificuldade desse antepassado por amor.
isso está inconsciente. Tudo isso, esses emaranhamentos, a maioria deles ficam inconscientes. Quando a gente fica ouvindo coisas assim, por exemplo, uma live dessas, ou outros colegas consteladores falando, à medida que a gente vai ouvindo, às vezes lendo um livro a respeito, a gente também vai colocando em ordem. É também uma forma de colocar em ordem. E a vida também, de um modo geral, às vezes a pessoa vai amadurecendo, vai colocando. Mas a constelação, ela já é uma ferramenta que vai direto ao ponto e traz essa memória muito claramente, muito claramente. Então, onde é que foi que uma dessas leis, ou às vezes várias, às vezes até as 3 leis estão acontecendo naquela dificuldade, naquele emaranhamento, e aí a pessoa regula aquilo que está enroscado, né? Aquilo que está emaranhado e autorregula-se. E aí a vida começa a andar. Então é como se fosse um novelo que está enroscado com um nó. E aí quando a pessoa começa a fazer a visão do amor que vê, ela para de compensar, porque ela vê que aquilo lá não é dela e que aquilo teve uma justa razão de ser naquela época, naquela geração, naquela circunstância, aí ela tem força. Acontece algo, né, que o Hellinger chamou de amor do espírito, que ele é um amor autorregulador. Ele é um amor que a gente deixa, né, acontecer, como disse ali o Hilke, né, no poema ali, aconselhando o jovem poeta. Ele fala, aceite isso com toda a sua dor e toda a sua grandeza. E quando a gente faz isso, a gente aceita e algo acontece a partir dali. Algo novo acontece. Aquilo que estava separado se une, aquilo que estava em dualidade se unifica e se equilibra. Né? Então, quando, por exemplo, traição, por exemplo, no relacionamento, vamos falar de amor, né? Quem tá em casa aí. Traição, por exemplo. Muito da traição tem a ver com essas ordens da troca, né? Então, por exemplo, às vezes tem mulheres, ou homens, né? Que tomam a seguinte posição. Mulheres que são mães do marido, né? São muito cuidadosas, nutridoras, perdoa tudo, é boazinha, releva tudo. E aí que acontece? Cadê a mulher, né? E o lado mulher dela? Quem faz isso com o filho é a mãe, né? Aí o marido olha e fala, mas ela é tão boa pra mim, mas por que eu tenho casos extraconjugal? Porque essa mulher tá sendo mãe, né? Outra forma é a mulher ser filhinha do marido. Tem mulher que eu brinco, né? Tem mulher que não sabe nem o que é IPTU. Elas falam assim, que quer ser menininha, bebezinha. Isso também é ruim. Por quê? Porque não tá no lugar de mulher, tá no lugar de filhinha do marido. Tem marido que é filhinho da esposa, ao invés de ser o homem. Também dá problema. Ou marido que quer ser papai da esposa. Então, quer dizer, lembra que tudo tem um lugar, uma força e uma função? E é isso que diz, então já que eu não tenho essa mulher, alguma força vai chamando ele para buscar uma mulher, porque ele não tem, ou a mulher vai buscar um homem, porque ela não tem. Ela tem um filhinho, ou ela tem um papai. Então, isso tem a ver com a hierarquia, então, ou com as trocas, né? Então, dá muito, quem é a mamãe, né? Quem dá demais, né? Ou o papai, que dá muito também, né? Para a esposa. E a esposa não tem como retribuir. Com o tempo vai passando, ela já recebeu tanto, que ela não aguenta, ela sai fora. Ela tenta se desculpar, que ela fala assim no inconsciente, eu tô me sentindo culpada, mas do quê? Então eu vou fazer uma traição, porque aí eu tenho um motivo para pedir desculpas. E aí o que acontece? Ela faz e depois compensa essa culpa. Isso tudo é solução, Revi? Não, isso não é a solução. A solução é que seja reparatório.
A solução é que você olhe para o seu parceiro, para sua parceira, e cada um na relação, qualquer relação, relacionamento amoroso, relacionamento entre amigos, relacionamento entre colegas de trabalho, precisa existir essa consciência de 50-50. Eu tenho 50% de responsabilidade e o outro tem 50% de responsabilidade. Quando a gente sabe disso, a gente pode também devolver se a gente está carregando 100% da responsabilidade. Né? Então, muitas vezes, por exemplo, uma mulher, acontece muito, né? A mulher chega no consultório e fala, Revi, eu tô me sentindo culpada porque eu me divorciei de um homem que me ama, de um homem que me adora. Ah, tá, vamos lá. Olha só, vamos lá ver. Aí você vai investigando, esse homem era o papai dela. Ele era bonzinho, ele relevava, ele não se posicionava como marido, era parecendo um pai. E aí o que acontece? Ela se separou. E aí ela saiu culpada e se sentia 100% culpada pela relação. E uma pessoa que se sente 100% culpada pela relação tá em desequilíbrio, porque não existe ninguém 100% culpado pela relação. É 50% de um e 50% do outro. E aí ela diz, eu agora tomo 50% de responsabilidade por tudo que não deu certo entre nós. E devolvo seus 50%. Ou quando a pessoa sai inocente, por exemplo, eu sou inocente, eu fui tão boazinha e ele foi mal, ou ela foi má. E aí diga, eu agora pego os meus 50%. Você não é totalmente culpado, eu também vejo a minha responsabilidade. É uma coisa não agradável, mas alivia e funciona nas relações. Não é uma invenção. A gente vê que é assim que funciona. A gente vê que às vezes a pessoa está ruim na vida amorosa, por quê? Porque ela está emaranhada. Uma forma de também emaranhar na vida amorosa, né? É não honrar os amores passados, achar que só o outro foi culpado. Ah, mas Revi, eu fui tão boa, mas eu fui tão bom com o outro. Será? Vamos olhar. A gente só consegue ver isso em terapia, às vezes, em constelação, às vezes, porque às vezes a pessoa está tão emaranhada que ela só vê o erro do outro. Ela não vê a parte dela. Ela é maravilhosa, o outro que é errado. Outra forma também, gente, eu vou fazer uma live só de relações amorosas. Por quê? Porque também é uma demanda comum. As pessoas reclamarem que não dá certo, né? Ou tá vivendo relações de aparências, ou tá vivendo relações que não estão satisfatórias, porque estão emaranhadas. Muitas vezes até por fidelidade e por amor cego aos antepassados. Se intrometendo na vida de amor, na vida amorosa dos pais. Por exemplo, minha mãe era muito boba pro meu pai. Viveram quantos anos? 60 anos de casado. Nossa, 60 anos de casado e não era bom? Lógico, gente, tem que considerar que antigamente era mais difícil, divórcio, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Porém, nas constelações, a gente sabe que é 100% responsabilidade os dois. 50 a mulher, 50 o homem, né? Ou se for relação homoafetiva, mesma coisa. 50% um, 50% o outro. Ninguém é 100% inocente e ninguém é 100% culpado, né? Muito bem. Vamos ver quem tem. Adoro participar da constelação, Pri. Que legal, Pri. Bacana. Que legal, Pri. Adoro participar de constelações com você, Revi. Renata aplaudindo. Sheila, Raul. Existe uma relação paralela entre a carência afetiva e o equilíbrio das trocas? Sim. Você sabe que tem uns consteladores, né? E alguns médicos consteladores que já falam dos gêmeos, né? São gestação gemelar evanescente. Então, é um tipo de gêmeo que a pessoa, um feto desenvolve e o outro morre, mas a mãe nem percebe que perdeu aquele bebê. Na verdade, é uma gestação gemelar. É muito comum
Casos de codependência, onde a pessoa é carente, né, codependente, né, por conta de ter um irmão, aparece na constelação que ele tinha um irmão gêmeo que morreu. E ele era grudado, a pessoa maltrata, a pessoa não consegue sair da relação abusiva. Lógico, gente, quando a gente está falando de relacionamento, nós estamos falando do nível sistêmico aqui. Existe o nível psicológico, existe o nível até psiquiátrico. Então, isso não exclui os outros tratamentos também. Nós estamos falando de uma dimensão sistêmica. Né? Por que tem gente que faz uma constelação e desenrola rapidinho, às vezes na mesma hora? Porque provavelmente ela já está trabalhando em outras áreas, já fez terapia, já tratou traumas, né? E por que tem gente que é o contrário, né? Que só depois da terapia, porque tem coisas que são do âmbito da psicologia, da terapia mesmo, e tem coisas que é do âmbito sistêmico, né? Ocultamente a pessoa está emaranhada. Então, isso é importante. Então, muitas vezes a pessoa é carente, né? Porque ela quer dar. Aliás, nas relações amorosas, primeiro que a escolha do cônjuge, ela é totalmente inconsciente. Segundo, que muitas pessoas não têm o equilíbrio nas trocas. Elas projetam, quem vem de lares disfuncionais, aliás, não existe lar perfeito, mas existem outros que são mais difíceis. Então, quem vem de lares disfuncionais também projetam no relacionamento amoroso tudo aquilo que faltou para ela na infância. Então, ela fica cobrando uma coisa que ela não teve na infância, que ela idealiza, quando casar vai ser assim, vai ser assado, vai ser assado. Aí a gente vai ver na constelação, muitas vezes, é lógico que a gente não pode generalizar, porque cada caso é um caso. Cada constelação é uma constelação para a gente ver o que fenômeno, o que vai aparecer no fenômeno. Para que a gente possa, inclusive, não falar, isso é por causa disso. Na constelação não tem isso. A pessoa tem esse problema por causa disso. A pessoa tem aquele... Não, a gente sabe que existem as dimensões das ordens do amor que estão em desequilíbrio. Agora, o porquê que ela está em desequilíbrio, cada caso é um caso. Então, por exemplo, acontece muitas vezes desse casal estar fiel à sua família de origem, sem perceber. Então, só colocando a constelação que a gente vai ver que a pessoa está fiel ao casamento da mãe, que foi infeliz, dos pais, que foi infeliz, do destino de algum antepassado também, né? Então, às vezes, por exemplo, vida amorosa, né? Falando. Às vezes a pessoa, por exemplo, teve um avô que teve uma avó que teve um noivo, estava prestes a se casar, e amava muito esse noivo, e daí apareceu quem? Seu avô. E aí a família não aceitava e falou, avô vai casar com esse daí, não aquele. E aí ela largou esse noivo para casar com o avô. E aí esses netos, esses filhos, eles podem se emaranhar por causa disso. Por quê? Porque esse noivo excluído pode ser compensado nos filhos. Outra coisa também muito comum hoje que as pessoas estão compensando nos filhos são relações de amantes, relações paralelas. Pessoas que têm relações paralelas, gente, não é um julgamento, isso é um fenômeno, a gente observa e na constelação aparece e é assim que aparece. Pessoas vêm falar, mas eu tô com problema com meu filho. Nas constelações, os problemas com os filhos tem a ver com os pais, com os avós, com os antepassados, né? Quando a gente fala de constelação familiar, nós estamos falando de quem? De antepassados. Então, muitas vezes, esses pais têm relações extraconjugais e essa pessoa que é fora do casamento vai compensar essa pessoa excluída, né? No filho, né? Muito comum hoje em dia, né? Bom, uma das coisas mais importantes, né, nessas ordens é saber que somente a relação entre os nossos pais, né, nós como filhos e os nossos pais, é que não dá para equilibrar, porque nós ganhamos muito dos nossos pais. E aí eu quero que vocês prestem bem atenção. O que os nossos pais nos deram
foi o suficiente, foi o essencial, que é a vida. Nós estamos falando dos pais biológicos. Aquelas pessoas que negam os pais biológicos, a gente fala, eu tenho medo de adotar filho, porque a maioria dá problema. Por que dá problema? Porque geralmente os pais adotivos negam os biológicos. E nas constelações, lembra lá da concepção, lá da origem, da semente de tudo, que já está tudo ali dentro desses pais biológicos. Ah, mas eu vou pegar o óvulo de outra mulher e plantar em mim. Esse filho vai ser dessa mãe, da dona do óvulo. E precisa ter um lugar. Ah, mas eu tenho que conhecer? Não necessariamente, mas você tem que respeitar e ter um jeito de lidar. Depois eu falo disso. Mas assim, o quanto que nós precisamos respeitar a biologia. Nós estamos falando de campo morfogenético. Então, aqui no caso, a pessoa carente muitas vezes projeta no cônjuge aquilo que ele sonhou na sua infância e não teve, e projeta e quer que o cônjuge atualize aquilo. E nunca vai conseguir, né? Por quê? Porque a vida dos pais precisa ser dos pais, a vida amorosa dos pais pertence aos pais, né? Muito bem. Apaixonante essa live, não quero perder as próximas. Obrigada, Cláudia, seja muito bem-vinda. Ah, Danda, excelentes ensinamentos, muito obrigada, gente. Vocês têm perguntas aqui? Deixa eu ver aqui se tem. E sobre ansiedade em jovens? Ansiedade em jovens aqui na caixinha. Pode ser várias coisas, ansiedade em jovens, né? A ansiedade, gente, geralmente, tudo precisa colocar no campo para ver, mas só que a gente observa que tem algumas coisas que se repetem. E essas coisas que se repetem, a gente fala geralmente. Então, vamos lá. Essas coisas que se repetem, a gente está falando geralmente. Muito comum o filho procurar o pai. Porque a mãe pare e o pai leva para o mundão, né? Então, a mãe já fez a função dela, mas muitas mulheres excluem o masculino, excluem o pai. E ao excluir o pai, esse filho fica buscando, porque 50% dele é o pai. Muitos casos de ansiedade têm a ver com a busca pelo pai. É uma criança que está buscando o pai ocultamente. Então, a gente coloca na constelação, esses pais fazem a constelação para o filho, né? Se for o filho menor de idade, nós não constelamos. Se for pessoas com algum problema neurológico ou que não tem autonomia, nós também constelamos, né? Os pais, né? Que constelam para os filhos. Então, nunca os filhos, nunca o grande constela para o pequeno, nunca o pequeno para o grande. Quem que são os pequenos? Os descendentes. Então, no caso, pode ser a ausência do pai, a busca por esse pai, porque geralmente é o pai que leva para o mundo, e quando o pai leva para o mundo, a criança acalma. Outro fato muito comum de fazer com que os filhos busquem pelo pai é no mundo das drogas. Pessoas que buscam o pai no mundo das drogas ficam procurando. Por quê? Porque a mãe excluiu. É um fenômeno, gente, ouçam bem, muito comum. Então, assim, o pai abandona. E aí a mãe cria sozinha e fica ressentida. E para o filho não trair essa mãe, ele exclui o pai. E ao excluir o pai, ele ama em oculto. Porque ele compensa. Isso chama compensação arcaica. Então, ele compensa a falta desse pai, amando o pai ocultamente. Fazendo com que, aí sim, a mãe fala assim, você é igualzinho o seu pai. Aí ele se alivia na alma. Porque fala, ainda bem, eu tenho pai. No nível racional, gente, não é nada disso. Ele tem raiva do pai, ele tem ressentimento. A mãe é ressentida com o pai. E aí ela abraça o filho como uma fera, como uma onça. E o menino, a menina, né? O filho vai amar a mãe no nível racional, né? No nível superficial, no nível consciente, né? A palavra correta seria no nível consciente. E no nível inconsciente ele ama esse pai também. E aí, uma forma de amar o pai é repetindo a mesma história do pai. Então, o que a gente faz? Adianta você ir lá na psicóloga e falar, olha,
vai lá visitar seu pai, vai lá conversar com seu pai. Aí a mãe vai porque a psicóloga mandou, mas vai com raiva, vai ressentida, vai bronqueada. Não vai resolver, porque na constelação, na vida, ouçam bem, o que vai valer não é o nosso discurso, é o que a gente sente. Olhe na primeira live. O que vai valer é se aquilo que está aqui vai ressoar com a mente visceral. Então a criança sente. A mãe pode falar mal do pai, mas ela é louca por esse homem. A criança sente. Aí a criança não vai escolher o pai. Agora, se a mãe fala muito bem do pai, ai, mas tem mulher que chega assim, ai, mas eu falo muito bem do pai, porque a psicóloga falou, porque você falou. E aí, no fundo, ela tem raiva, ela tá ressentida. Ela tem razão de estar ressentida, não tira a razão. E aí, o filho vai amar o pai oculto. Uma das formas de amar em oculto é repetindo a história do pai. Outra forma de amar em oculto é indo para o mundo das ilusões, das drogas, que busca esse pai idealizado, porque ele não conhece. A criança não conhece, então ela idealiza. E aí ela vai buscar no mundo idealizado, que é o mundo do êxtase. O que tem de criança hoje, adolescente, usando drogas no mundo do êxtase para compensar. Compensar abortos, compensar exclusões, compensar aquilo que os antepassados não viram. Todo sintoma olha para um excluído. Então a gente vai olhar lá na história dessa família. Aí essa família tem uma alma que está sendo, alguém está compensando esta alma. Aliás, difícil. Alguém está compensando a falta, né? Por amor, por amor. Então a constelação é uma grande chave, tem ajudado bastante pessoas, a mim, né? A mim, a minha vida, a vida de muitos pacientes. Eu tinha muitas questões que só resolveram depois de certas constelações. E aí eu fui me formar em constelação, porque eu vejo o quanto isso mexe com a vida das pessoas. Isso tem fundamento, isso é muito sério. A vida de constelador é uma vida que a gente busca estar em ordem, né, nessas ordens do amor, para que a gente possa ter legitimidade e legalidade. Então, a gente muda mesmo. Eu haja visto os meus alunos aqui, lindos, que estão aqui presentes, vendo o quanto que a gente lava a alma, né, nas aulas. Ontem tivemos aula. Então, a gente observa, né, que nós temos permissões, nós temos decretos, né? Decretos são coisas que ninguém é autorizado, né? Ninguém na família fez, né? Você sai com a consciência pesada, né? Porque naquele clã ninguém fez ainda. E aí você faz. E aí você faz com a consciência pesada. A mim também ajudou muito. As constelações abriram um novo universo para mim. É verdade, Danda. É verdade. Porque a gente começa a ver que muitas coisas nós não estávamos vendo, né? Então, quando a gente vê, a gente cura, a gente sai do amor cego para o amor que vê. E ao ver e reverenciar uma coisa maravilhosa, né? Que é quando a gente honra e reverencia, a gente recebe uma permissão, uma autorização para sair daquele campo limitante. Enquanto a gente está bravo, brigando, xingando, amarrando, falando mal e gritando, não sei o que, rebeliando, a gente não sai. Nós fizemos uma vez em aula, né, uma experiência, isso os alunos sem saber ainda dessas ordens. Fizemos um círculo, girando ali, como nem criança girando, brincando de roda. E uma pessoa no meio, que seria a filha, né? E em volta seria no círculo, girando os familiares. E aí eu falei assim, agora você que é filha, tenta sair, né? E ela saía, tentava sair. Aqui é um campo limitante e você vai precisar sair. E ela fazia vários esforços para sair e não conseguia sair. E aí apareceu fizemos uma outra roda, que é um campo onde ela quer é um campo ilimitado, onde ela quer vivenciar.
coisas diferentes do que ela vivenciou na família. E aí, o que acontecia? Ela fazia força. Falei, então agora você fala as frases, por exemplo. Vocês têm um lugar no meu coração. Eu também faço parte de vocês. Vocês também fazem parte de mim. E aí o campo libera ela. Então a gente só. E esse campo, gente, é invisível, é um campo mórfico. Não é uma coisa racional. A gente brinca na aula, né? Porque o pessoal quer compartilhar PDF. Eu falo, gente, não compartilhem PDF, porque tem direitos autorais. Então, esses direitos autorais têm a ver com o campo. Mesmo que seja legal na primeira instância, na parte 2, a gente vai receber as consequências daquilo, né? Nós não temos autorização. Então, eu tive que dar uma aula um pouco mais sobre isso, para que os alunos entendessem que a gente não deve compartilhar vários livros do Bert, várias coisas. Gente, isso tem direito autoral. Então, a constelação é um campo invisível. Nós estamos falando de um campo totalmente inconsciente. É um campo do inconsciente coletivo, invisível, que faz a gente tomar as nossas escolhas, faz a gente ir para frente ou para trás, faz a gente enroscar na vida, faz a gente adoecer ou não, se curar ou não. Por quê? Por conta desses campos, dessas leis. Tá bom? Então, gente, Tati, chegou agora, Tati. Tati, depois você vai assistir a live gravada, viu? Já estamos terminando aqui. Queria saber se vocês têm perguntas. Campo fenomenológico, campo mórfico, isso. Campo mórfico é um campo biológico. E no fenômeno a gente observa essas trocas, essas dinâmicas, né? Acontecendo na vida das pessoas, né? E aí a gente vê que aquilo tem uma consequência. A gente está falando dos PDFs. Cheguei, vou assistir. A Terezinha chegou agora. Ah, gente. Então é isso. Vou encerrar então, agradecendo a presença de vocês. Se vocês tiverem alguma pergunta, aproveitem agora para fazer, que eu já vou terminar. E semana que vem teremos mais uma live. Eu estou aqui organizando fazer no Insta e no meu canal no YouTube para poder alcançar mais pessoas. Incrível, Rita. É incrível. Eu sou apaixonada por isso. Se deixar, eu passo a noite inteira falando aqui, a tarde inteira falando. Não basta ter amor, é preciso ter ordem. E isso tem, o Hellinger tem um poeminha que fala assim: o amor preenche o que a ordem abarca. O amor é a água e a ordem é o jarro. Não adianta só amar, já dizia Bert. Não adianta só amar em ordem, senão a coisa enrosca. Né? A coisa enrosca, a gente faz força, a coisa não anda. Por que não anda? Ou a gente volta para a estaca zero, porque a gente tem muitos ancestrais para ser reverenciados, muitos excluídos. E isso não é uma opinião, isso é uma observação. A gente observa no campo, né? Tá bom, gente? O que você acha das constelações na água? Eu não conheço, Rita. Eu já ouvi falar, mas eu não conheço. Né? Não conheço, não posso dizer. Mas eu sei que existe. Não sei. As constelações individuais com os bonequinhos, o Hellinger não fazia mais, depois que no começo era a constelação do movimento da alma, né? Depois o movimento do espírito. E o movimento do espírito, ele é sensorial, né? Não é vento, ele também não é manipulado, né? E aí nós temos a professora Vera, né? A professora Vera Bassoi, que foi até o Sheldrake, que é o inglês que fala dos campos mórficos, que é uma das teorias que embasam as constelações familiares, e ele autorizou, na técnica dela, fazer, eu até já participei, uma constelação com bonequinhos, onde as pessoas colocam o dedo no boneco e vai fazendo os movimentos ali mesmo, bem interessante. Então, gente, é isso.
Muito obrigada pela presença de vocês, obrigada pela participação durante a semana. Eu espero ter ajudado um pouco. Vai ficar gravado, Terezinha. E nós vamos ter a última live, o quarto episódio da série A Mente e Mente. Então, eu vou falar mente e mente, gente, quanto sufoco eu já passei na vida, porque eu falo, meu Deus, o que que eu faço? Pra vocês terem uma ideia, a minha primeira constelação familiar, sabe qual foi o termo? Eu sentei na cadeira e eu chorava, né? E aí eu dizia assim, eu não aguento mais. Foi só isso que eu disse. Essa foi o meu tema da minha primeira constelação. Foi em 2008. 2006. Ai, acho que foi entre 2006 e 2008. Que não é racional. É algo que a gente fala, nossa, eu já fiz terapia, já fiz tudo, já rezei, já fiz tudo e a coisa não anda. E eu falei, eu não aguento mais. A minha primeira constelação foi com a minha professora, a Maria Isabel. Ela foi a minha professora na faculdade de psicologia social. Depois ela foi minha terapeuta por alguns anos. Depois ela foi minha helper do trabalho de Petor, que é um trabalho de autodesenvolvimento por muitos anos. E é minha professora querida. Sabe aquela professora que fala, essa é minha... Foi grande ensinamento, grande generosidade. Tá com trabalhos maravilhosos aqui, cada vez mais lindos. Então é isso, gente. Muito obrigada pela presença e vou encerrar então aqui nossa live. Muita gratidão então pela presença, pela participação de vocês. Um beijo, bom domingo, bom descanso para todas e todos. Tchau, tchau.